Olá, queridos estudantes de Balsas! Como vamos por aí em casa? Tudo bacana? Tá com vontade de estudar, de aprender? Tá não! Mas agora vai ficar, porque agora você está no canal certo, no Educa Balsas, o canal onde qualquer hora que você ligar a TV, você estará aprendendo. Se liga no cronograma direitinho para você pegar a aula da sua série, que aí você vai aprender as mesmas coisas que está aprendendo lá na escola, certo? Chama aí o papai, chama a mamãe, chama os irmãos e vamos aprender. Aqui, quem está falando é a professora Simone, muito bem. E a professora Simone dá aula de quê? Já sabe, né? De língua portuguesa. Então, hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. Vamos começar? Vamos lá. Nós vamos trabalhar o gênero textual, diferença de fatos e opiniões em textos jornalísticos. Deve ser muito interessante isso aqui, professora. Porque, às vezes, eu confundo mesmo o que é um fato, o que é uma opinião. Pois é, hoje nós vamos ver bem essa diferença, porque é importante nós sabermos essa diferença. Os dois são importantes, tanto o fato como a opinião, mas é preciso nós sabermos o que os diverge, né? Vamos lá. Qual habilidade será trabalhada nessa aula de hoje? Habilidade 2 de língua portuguesa para 6º e 7º ano do ensino fundamental. Explorar o espaço reservado ao leitor nos jornais, revistas, impressos e online, sites noticiosos, etc. Destacando notícias, fotoreportagens, entrevistas, charges, assuntos, temas, debates em foco, posicionando-se de maneira ética e respeitosa frente a esses textos e opiniões a eles relacionadas. E publicar notícias, notas jornalísticas, fotoreportagem de interesse geral nesses espaços do leitor. Bacana, né? Pois é. Isso aqui é o que nós iremos enfocar hoje na nossa aula. Se liga no pensamento do dia. Será o que a professora Simone nos trouxe hoje para reflexão? Vamos lá, vamos ver. Educar não é cortar asas, e sim orientar o voo. Olha que interessante. Falando de educação, de aprendizagem, também devemos pensar nos nossos pais, nos nossos professores, que às vezes a gente acha que eles estão enchendo muito o saco, cobrando muito. Nada a ver. Eles estão nos trilhando, nos mostrando o caminho certo para seguir, né? E muitas vezes precisa puxar a orelha, precisa dar uma bronca, precisa colocar de castigo, que isso eles estão nos orientando, porque nós temos que voar, nós temos que seguir nossa vida, mas precisamos de bons orientadores. O bom orientador não é aquele que prende, que diz, fica aqui quieto, não vai para lugar nenhum. Não, é aquele que deixa você ir, mas dando as orientações corretas. Não precisa cortar as asas, basta orientar bem e esse voo será pleno, correto e maravilhoso. O voo da nossa vida. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o nosso assunto, nós já tínhamos dito que seria ver a diferença entre fato e opinião. Professora, o que é isso mesmo? Qual é a diferença mesmo entre um e outro? Pois é isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Fato e opinião. Já tem alguma coisa aí na sua mente que já veio aí? Professora, eu acho que eu sei mais ou menos o que é isso. Pois é, com certeza já tem algo aí já na sua cabeça sobre isso, conhecimentos prévios, né? Mas nós vamos aqui enfatizar mais, detalhar mais, para não ficar nenhuma dúvida aí na sua cachola. Vamos começar? Olha só, aqui tem um senhor lendo um jornal, e lá no jornal está recheado de notícias.
fatos, coisas relevantes para nós, leitores, que aconteceram, que a gente se interessa de saber como aconteceu, os detalhes. Mas também no meio dessas notícias, de vez em quando aparece um comentário, uma reflexão, uma opinião do escritor, o que ele acha, ele já nos leva a pensar por um certo lado. Então, aí fica misturado o fato com a opinião. É isso que nós vamos ver no desenrolar dessa aula. O que é um fato? O fato apresenta dados, evidências, provas de algo que aconteceu. O fato é a notícia. O que ocorreu? Ocorreu um acidente na BR-230, um carro de placa tal, do modelo tal. Chocou uma moto que vinha com 2 passageiros, assim, tal hora do dia, e um estava com capacete, outro não estava e tal. Ali você vai ver uma descrição do fato que realmente aconteceu. Mas no meio daquele fato pode ocorrer uma opinião. O próprio escritor, logo abaixo, ou outro colunista do jornal, pode fazer comentários sobre aquele ocorrido e dizer, olha, aconteceu isso, porque o condutor do carro estava embriagado, então é bom que não dirija bêbado e tal. Ele pode levar para um outro ponto, dizer, olha, aquela estrada estava esburacada, foi numa curva que não estava sinalizada, a estrada estava muito ruim e tal. E já vai levando para outro pensamento. Ele não vai ficar ali na descrição do que aconteceu. Ele vai levar para uma reflexão, para um ponto de vista dele, por que ele acha que aconteceu aquele acidente e tal. Aí já vai entrando na opinião. Olha só, a opinião apresenta um ponto de vista, uma consideração pessoal sobre o que aconteceu, né? É isso aí. Vamos para frente, que nós vamos entender melhor. Nós temos aqui um exemplo de uma comparação entre um cantor e outro cantor muito conhecidos aqui no Brasil. Vamos ver aonde está o fato e aonde está a opinião nesse exemplo aqui. E tem momentos que vai aparecer fato e opinião juntos. Tem momentos que vai aparecer só o fato, em outros só opinião. Nós vamos ver bem direitinho isso aqui, ó. Começando, fato. Roberto Carlos vendeu mais disco que Caetano Veloso. Isso é um fato, isso aconteceu realmente. Ok. Opinião. Roberto Carlos é melhor artista que Caetano Veloso. Isso é um fato? Não. Isso é um modo de ver de alguém. Não é porque ele vendeu mais discos que isso o torna melhor. Naquele momento ele vendeu mais, mas em outro momento ele pode ter vendido menos. Isso não caracteriza de fato que ele é melhor, mas é a opinião de alguém, né? Fato, mas opinião. Roberto Carlos vendeu mais disco que Caetano Veloso. Até aqui é um fato. Isso realmente ocorreu. Logo, ele é melhor artista. Aqui já pula para uma opinião de alguém. Está entendendo, né? Vamos lá, agora vamos inverter. Primeiro vem a opinião, depois o fato. Roberto Carlos é melhor artista que Caetano Veloso. Isso é um fato? Não, isso é o modo de ver de alguém. É uma opinião. Já que vendeu mais discos. O fato de ele ter vendido mais discos, isso sim é real. É o fato, né? Então, já veio depois da opinião. Agora, nós vamos ter, fato, opinião e fato novamente. Vamos ver como ficou? O fato. Roberto Carlos, artista brasileiro quem vendeu discos, que vendeu mais discos, e melhor músico que Caetano Veloso, nasceu no Espírito Santo. Olha só. Nós começamos com o fato. Roberto Carlos, artista brasileiro que vendeu mais disco. Bem que é um fato.
Agora já vai misturar com opinião. Melhor músico que Caetano Veloso. Já é o modo de ver da pessoa, que ele é o melhor. Não é mais a realidade, o fato. E já encerra com o fato de novo. Nasceu no Espírito Santo. Isso ninguém vai mudar. Ele nasceu lá, isso é verídico e ponto final, né? Então, aqui, nessa mesclagem aqui de fato e opinião, deu para você perceber melhor o que é real, o que realmente aconteceu e o que eu acho, o que eu entendo, né? Em cima daquele fato, baseado naquele fato, que já é a minha opinião, certo? Mas vamos mais para frente, que vocês vão ver mais detalhadamente. Fato versus opinião. Por que é versus? Sempre que você vê esse xizinho entre um nome e outro, entre um time e outro, entre uma consideração e outra, quer dizer contrariedade. E, realmente, o fato é uma contrariedade da opinião, né? Fato é o que aconteceu, o acontecimento em si. A opinião é o que eu vejo sobre esse acontecimento, o que eu penso, o que eu acho. Né? Realmente contraditório? Pois é. Vamos lá. Nós temos 2 exemplos aqui. Vamos ler os 2 exemplos e ver onde se encaixa fato, onde se encaixa opinião, para ver se você já pegou o fio da meada aí. Hoje, dia 28/6/2021, a lotação da UTI no Hospital Regional em Balsas está em 80% devido aos casos de contaminação por Covid-19. Vai pensando aí, se isso é um fato ou se é uma opinião. Vamos ver o outro exemplo? Profissionais de saúde podem ficar sobrecarregados com o tamanho da demanda nos hospitais devido ao crescimento de contaminação da Covid-19. Você percebeu que nós estamos falando da mesma coisa, do mesmo assunto, mas um está falando de algo real, que acontece, que aconteceu. O outro está dando uma suposição que pode acontecer. Isso também entra como uma característica de opinião. Eu estou sugerindo que, se continuar acontecendo isso, algo pode acontecer. Mas não aconteceu ainda. Eu estou pensando, estou sugerindo, né? Então, aqui também é uma característica de opinião. E aqui é característica de fato. Realmente isso aconteceu. Essa consideração que eu coloquei aqui é só um exemplo, não é dado concreto, tá? Foi só um exemplo que eu criei, de acordo com o que a gente está vivendo na cidade, que dá para você ter uma noção melhor para entender a diferença entre fato e opinião. Isso aqui não são dados reais, tá bom? Foi só aqui para a aula que eu criei essas 2 frases. Beleza? Vamos para frente? Enfatizando, deixando mais nítido aí na sua cacholinha a diferença entre fato e opinião. Vamos aqui, ó. O fato é algo que é de conhecimento de todos. Sendo um fato, ele pode ser provado através de documentos ou de outras formas de registros. Olha só, enfatizando melhor as características do que é um fato. Aqui o exemplo: o crescimento acelerado dos grandes centros econômicos mundiais aumenta os problemas sociais. Isso é real, isso é um fato realmente que acontece. O aumento dos estudantes estrangeiros nas universidades brasileiras é um fato, acontece, né? Vamos aqui para a opinião. A opinião é a maneira particular de olhar um fato. A opinião vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais. Com quem eu ando, com quem eu converso, onde eu frequento, o tipo de escola que eu frequento, o tipo de igreja que eu frequento, o tipo de clubes sociais que eu participo, frequento, tudo isso vai formar
a minha ideia, a minha opinião sobre as coisas. Por isso que a minha opinião, muitas vezes, na maioria das vezes, é diferente dos outros. Porque os outros têm outra visão, eles participam de outros grupos sociais, foram criados com outro jeito, muitas vezes com cultura diferente. Então, tudo isso faz com que haja mesmo divergência de opiniões. Isso é bom, isso é importante. E a gente precisa até aprender a respeitar quando a opinião do outro é diferente da minha. Porque ele tem uma visão do mundo, eu tenho outra. Isso não é ruim, isso é bom. Porque se todo mundo pensasse igual, não tinha graça. As coisas não saíam do lugar. É necessário mesmo as pessoas pensarem diferentes para nós ampliarmos os nossos horizontes. Uma vez ou outra, ele me convence de que eu estou errada, de que ele está certo. Outra vez, eu o convenço de que ele está errado e eu estou certa. E nós devemos ter essa mente aberta para novos conceitos, porque aqui e acolá nós precisamos mudar de conceito. Não, eu pensava que isso era assim, mas não é. A gente precisa, não temos que ter uma mente fechada, bloqueada para novos conhecimentos, né? E a opinião, ela entra aí. Cada um tem a sua, mas isso não impede de que eu acredite na opinião do outro, que o outro acredite na minha opinião, e a gente vai fazendo uma troca de experiências, uma troca de conhecimentos, né? Vamos lá. Se meu amigo não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Isso é um fato? Não, isso é uma opinião minha. Eu acho que se ele não fosse tão baixinho, ele poderia jogar futebol. Mas isso é real, é concreto? Não, ele pode também jogar futebol sendo baixinho. Isso não é regra, né? É só o meu modo de ver, o meu modo de pensar. Homens que assistem novelas são bons maridos. Isso é fato? Isso foi comprovado cientificamente? Não, isso foi sido percebido em alguns momentos e trouxe esse pensamento a alguém. Mas não é um fato, não tem dados concretos, evidências, provas, né? É um modo meu de pensar, de ver. Só para enfatizar melhor a diferença entre fato e opinião aí para você. Certinho? Então, pessoal, isso era o nosso conteúdo de hoje. Eu acredito que ficou aí muito bem encaixado na sua cabecinha a diferença entre fato e opinião, mas se ficou alguma dúvida, não se preocupe. Na nossa próxima aula, nós vamos ter mais exemplos, vamos deixar tudo esclarecido, vamos ter uma aula de atividade interativa. E você vai refletir, pensar e responder de acordo com o que aprendeu hoje. E se não aprendeu direitinho, vai aprender lá, no dia da aula interativa. Certinho? Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima aula.